Então, vejam, a aula agora já está sendo gravada, tá? E vamos iniciar. Eu tenho aula. Só um minuto. Vocês estão vendo o slide? Uhum. Estou enxergando direitinho, né? Uhum. Então, gente, vamos começar, né? A gente vai fazer uma sondagem de algumas questões que seriam a prova de vocês da primeira unidade, tá certo? Para a gente, já que a gente não fez a avaliação, a gente fixar o conteúdo. Então, vamos lá. Vejam aqui essa questão. Desde a antiguidade, o ser humano procura explicações para a origem da vida sobre as teorias que tentam explicar esse fato. Analise as afirmativas a seguir, marque verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Primeira alternativa, alguém pode ler para mim? Professor, Oi? segundo a teoria da geração espontânea, seres vivos podem surgir dos outros mecanismos além da reprodução. Por exemplo, rãs e cobras poderiam se formar a partir de lama e de lagos de rios. E aí, gente, essa afirmativa vocês acham que é verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Veja, segundo a teoria da geração espontânea, algo que surge espontaneamente. Os seres vivos poderiam surgir por outros mecanismos além da reprodução. Por exemplo, rãs e cobras poderiam se formar a partir da lama de lagos e rios. Então, essa alternativa ela é verdadeira, né? Lembra que eu falei a vocês que existem duas teorias, que é a geração espontânea e a biogênese. A geração espontânea ela vai acreditar que os seres vivos eles vão surgir do nada. E é justamente o que está falando nessa frase. Tá? Então, essa aí estava bem fácil, estava verdadeiro, todo mundo sabia, né? Então, vamos para a próxima. Segundo o criacionismo, os seres vivos se originam na Terra, mas em outros planetas, sendo trazidos para cá através dos esporos ou de outras formas de resistência, aderidos a meteoritos que caíram no nosso planeta. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque o criacionismo, ele não fala que os seres vivos vieram através de meteoros de outros planetas, né? O criacionismo é a teoria que fala que a vida surgiu através de uma divindade que deu início a tudo, certo? Então essa alternativa ela é falsa. Deixa eu só admitir aqui outros participantes. Pronto. Vamos para a próxima. A panspermia defende que a Terra surgiu há apenas poucos milhares de anos e os seres vivos foram criados individualmente por uma divindade mantendo sua forma original até hoje. Então, a gente já vê que está falso. Por quê? Porque eu falei há pouco que o criacionismo é a teoria que fala sobre uma divindade criando tudo, certo? E no caso, a panspermia, que seria a teoria que fala que os seres vivos poderiam ter surgido de outros planetas, certo? Então, essa daqui também está falsa. Próxima. Segundo a teoria da evolução química,
A vida é o resultado de um processo de evolução química em que compostos inorgânicos se combinam, originando moléculas orgânicas simples, que por sua vez se combinam e produzem células mais complexas, gerando então estruturas com capacidades de autoduplicação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, gente. A evolução química, a teoria da evolução química, ela vai falar justamente de evolução de partículas químicas, né? Moléculas simples foram se juntando até tornarem-se moléculas mais complexas e assim formar as primeiras estruturas de vida, certo? E a última alternativa fala que a teoria da biogênese foi contra a crença de que vermes surgiram de cadáveres de pessoas e de animais e originavam-se da transformação espontânea da carne em putrefação. Então, essa também está verdadeira, né? Como eu falei a vocês, a teoria da biogênese, ela justamente vai de contra a geração espontânea. Certo? Alguma dúvida? Dúvidas? Vou passar. Vamos para o próximo. Então, ó, ele diz assim, leia o texto abaixo e o texto fala sobre o cuscuz. Eu não vou ler para não estender, tá? De acordo com o texto e seus conhecimentos, qual biomolécula preenche corretamente a lacuna? Delícias da culinária da nossa terra, o cuscuz feito de milho, ele é rico em... Ele é rico em quê, gente? Hein, gente? Quem lembra? Bora, Joel, fala. Ó, gente, o cuscuz, ele é rico em carboidratos, certo? Um carboidrato. Agora, qual é o tipo de carboidrato? Ele é o amido, né? Lembra do amido de milho. Então, todos os alimentos que são derivados do milho, eles são ricos nesse tipo de carboidrato, que é o amido, certo? Vamos para o terceiro. As proteínas, elas são formadas pela união de moléculas de aminoácidos e desempenham diversos papéis no organismo, como função estrutural, enzimática, imunológica, dentre outras. De acordo com os seus conhecimentos sobre as proteínas, marque a alternativa errada. Então vamos lá. Letra A dizia assim: as proteínas podem diferir uma das outras nos seguintes aspectos: quantidade de aminoácidos na cadeia polipeptídica, tipos de aminoácidos presentes na cadeia polipeptídica e sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica. Essa alternativa está certa ou está errada? Pessoal, isso foi uma pergunta. Certo? Por que está certa? Sei não. Tem algum erro? Você acha que tem algum erro? Não, né? Tá correta, tá? A letra A está correta. Então, como eu quero a errada, vamos para o próximo. Letra B. Os aminoácidos essenciais são aqueles que um organismo não consegue produzir. Correto ou errado? Correto. Correto. Se é essencial, eu preciso muito dele, certo? E se eu preciso muito, é óbvio que eu não consigo produzir, certo? Letra C. A ligação entre dois aminoácidos vizinhos em uma molécula de proteína é chamada de ligação peptídica e se estabelece sempre em entre um grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila do outro aminoácido. Gente, lembra que essa aula foi em vídeo, logo quando já tinha começado essa questão da pandemia. E aí eu falei a vocês sobre o grupamento amina e o grupamento carboxilo ou carboxílico dos aminoácidos. Então, uma estrutura de aminoácido, ela tem esses dois grupamentos, certo?
Quando o aminoácido ele se liga em outro, o que é que acontece? O grupamento carboxílico ele se liga com o grupamento amina de outro aminoácido, certo? E assim sempre a cadeia polipeptídica ela vai se formando, tá? Então a letra C também está correta. Vamos ver a letra D. Com exceção das riboenzimas, todas as enzimas são proteínas, sendo que muitas são proteínas simples e outras são proteínas conjugadas. Vocês acham que está correto? Tá errado. Está errado por quê? Onde é que está o erro? Gente, o erro está justamente aqui, ó. As enzimas, elas não são proteínas simples. Proteínas simples são aquelas proteínas lineares que eu havia falado a vocês. E geralmente as enzimas, elas são proteínas tridimensionais, certo? Então, esse é o erro. Essa questão é bem específica, certo? Então, o correto seria letra D, tá? Gente, eu vou parar um pouquinho aqui. Manuel está aqui dizendo que está sem áudio. Arthur está sem áudio. Como é que tá o áudio aí para vocês? Pra mim tá bom. Tá massa. Só um minuto, tá? Só Manuel, áudio, acho, Fábio, parece que tá sem áudio. César também. Agora, tá sem porque áudio. eles têm que ativar. Sabe por que Eles tá têm que sem ativar. áudio? Porque eles têm que ativar o áudio do telefone deles para poder pegar. Né? Deixa eu só mandar um áudio aqui para eles. Meninos, prestem atenção. Tá todo mundo ouvindo aqui na sala, mas vocês têm que ativar o áudio de vocês para poder pegar, senão vai ficar sem áudio, tá? Então vejam aí no microfone, no ícone do microfone. Vamos para a próxima questão. Olha essa. Quarto, observe o esquema abaixo e analise as afirmativas. Tá? Afirmativa 1. Primeiramente, gente, que imagem é essa? Meninos, é uma pergunta. Que imagem é essa? Vamos, gente, chutem. Vamos, meninos, estou perguntando. Que imagem é essa? Eu acho que é de um hidrólise, sei lá. Pronto, falem, gente. Eu preciso que vocês interajam. A gente não está na sala de aula, não. Então, se vocês não interagirem, fica difícil. Certo? Uma hidrólise, a quebra de água, não é uma hidrólise, tá? Vejam, gente, essa imagem aí é justamente uma representação da questão anterior, certo? É a união de dois aminoácidos formando uma proteína, tá? Então, vejam. A primeira alternativa, ela fala assim: as letras X e Z representam dois aminoácidos quaisquer. Então, tá correto, tá? O segundo, a letra Y representa uma ligação peptídica. Então, em X, essa parte que está em vermelho aí é justamente a região carboxílica, certo? Do composto. E em Z, a parte que está vermelha é a região amina do composto, certo? Então, o grupamento carboxílico e o grupamento amina, eles se unem, certo? Para poder formar um dipeptídeo, depois um polipeptídeo e depois uma proteína, né?
Então, o nome dessa ligação é ligação peptídica, então o segundo também está correto. E o terceiro, a letra W representa uma proteína qualquer. Vocês acham que está correto ou que está falso? Hein, pessoal? Correto ou falso? Correto? Está falso, Isabela. Por quê? Veja como é uma casquinha de banana. Tá certo que os aminoácidos eles se ligam para formar proteínas, certo? Porém, uma proteína, para ser formada, ela precisa de muitos aminoácidos. Enquanto ela não tem pelo menos uns 20, 30 aminoácidos, eu vou ter apenas uma cadeia peptídica. Nesse caso, eu tenho 2 aminoácidos ligados, então eu vou ter um dipeptídeo, certo? Então ele não é uma proteína ainda, certo? Então veja essa casquinha de banana que realmente também estava bem específico. Então o correto seria 1 e 2 verdadeiros, certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguém lê essa para mim, por favor? Gente, A composição do leite de cada espécie de mamífero é adequada às necessidades do respectivo filhote. O gráfico a seguir apresenta a composição de leite humano e do leite de espécie de macaco. Considere dois filhotes de macaco, um alimentado com o outro... Considere dois filhotes de macaco, um alimentado com o outro com o mesmo volume de leite humano. a partir da análise do gráfico, pode-se dizer que o filhote de macaco que foi alimentado com o mesmo volume de leite humano provavelmente apresentará. Então, vejam, gente. 2 macacos, 2 filhotes de macacos. Um foi alimentado com leite humano e o outro foi alimentado com leite para macaco. Certo? Então, ele quer saber o que aconteceu no filhote de macaco que foi alimentado com leite humano. E aí ele deu o gráfico. Se você prestar atenção, o gráfico ele está com as suas colunas praticamente proporcionais, tanto da lactose quanto dos lipídios, certo? Não tem muita variação, não tem muita diferença. A grande diferença aí que eu vou ver maior é no caso das proteínas, certo? Então eu já posso ficar ligado com relação a essa informação, certo? A essa análise. Então vejam. Ele pergunta se o que acontece com um macaco alimentado com leite humano. Deformidades ósseas. Eu não posso afirmar que essa alternativa está certa, porque não tem nada na informação falando sobre o cálcio, né? Falando, por exemplo, sobre vitamina D, que são nutrientes que estão correlacionados justamente com a formação óssea, certo? Então, deformidades ósseas aqui ela é uma alternativa que ela não deveria existir, porque não tem nenhuma informação que me informe alguma coisa óssea, tá certo? Carência energética, letra B. Na questão aí da carência energética também não é. Por quê? Vocês veem que o leite humano ele tem mais lipídios do que o leite para macaco. Então, se ele foi alimentado com leite humano e esse leite tem mais gordura, ele é mais energético, tá? Então, carência energética não poderia ser. Menor crescimento. Aí está a questão, certo? Por quê? Lembra que eu falei a vocês que as proteínas, elas são estruturas, são moléculas que elas estão diretamente correlacionadas com a construção do corpo, a construção dos tecidos, das células, certo? Então, o crescimento ele está relacionado diretamente com as proteínas, certo? Então, aqui nessa questão, seria a letra C, o menor crescimento do macaco que foi alimentado por leite humano. Por que não seriam diarreias frequentes, né? Porque, nesse caso de diarreia, aconteceria se esse macaco ele tivesse algum problema com relação à lactose, mas
tanto a lactose humana quanto a lactose do macaco, elas são muito semelhantes, então não tem problema nenhum, certo? E dificuldade de coagulação também não poderia ser, pois não estamos falando sobre vitamina K, por exemplo. Se fosse uma carência em vitamina K, aí sim eles poderiam ter dificuldade na coagulação, certo? Mas como não é, letra C, menor crescimento, tá bom? Vejam esse sexto. O gráfico abaixo apresenta a atividade enzimática de uma determinada enzima, certo? Então aí a gente tem a famosa curva, né, de Fourcault. E nessa curva, nesse gráfico, a gente vai analisar a atividade enzimática, né, que vai a reta vertical, e a reta horizontal é o pH. Eu falei a vocês que tanto a temperatura quanto o pH, eles são duas determinadas formas de me dizer as condições enzimáticas que uma enzima ela pode chegar, né, até a reação dela, como ela pode acontecer. Então, na curva, o pico da curva, lá a parte mais alta da curva, é onde a gente chama de pH ótimo ou ponto ótimo, se a gente estiver falando de outra variação. Então, o pH ótimo é justamente aquele pH onde a enzima vai estar, que ela vai ter uma melhor atividade, certo? Então, o grau de especificidade da enzima ele é melhor, mais ou menos ali no pH 7,5, tá? Que está entre o 7 e entre o 8. E aí ele pergunta, ao analisar o gráfico, explique o que acontece com a enzima quando chegar entre o pH 7, entre o pH de 7 a 8. Então, vejam, eu coloquei aqui a resposta, mas eu nem tinha visto esse entre. Aí dá uma modificaçãozinha, mas depois vocês consertam aí depois. Então, vejam, no pH 7, a enzima ela chega muito próximo do seu pico de atividade enzimática, mas ela ainda não chega no seu ponto ótimo, tá? No pH 8, a enzima entra no seu estado de desnaturação, ela começa a se desnaturar. Por quê? Porque ela passou do seu nível, certo? De especificidade. E quando um pH é elevado ou uma temperatura é muito elevada, isso vai fazer com que a enzima ela se desnature. Por quê? Porque a enzima ela é uma proteína, então ela vai se desnaturar, certo? E entre o pH 7 e 8 é justamente onde está o que a gente quer, tá? Que é o grau máximo de especificidade da enzima. É quando a enzima ela apresenta a melhor reação enzimática, tá? Gente, espera aí. Correndo contra o tempo, removemos o limite de 40 minutos da sua reunião em grupo. Vamos prosseguir. Eu acho que a aula não vai acabar não, porque o Zoom ele dá um tempo, parece, ele dá um tempo de reunião, né, que é 50 minutos. Mas apareceu uma mensagem aqui dizendo que ele tinha reduzido isso, sei lá. Enfim, vamos continuar. Se a aula cair, né, eu vou abrir uma nova reunião e mando de novo, certo? Então vamos lá. O oitavo. A água apresenta propriedades físico-químicas que a colocam em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas biologicamente muito importantes. Por exemplo, o elevado valor de calor latente de vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido em seu ponto de ebulição, por unidade de massa para convertê-lo em vapor na mesma temperatura que, no caso da água, é igual a 540 calorias por grama. É apenas uma informação, certo? E ele pergunta, a propriedade físico-química mencionada no texto refere-se à água, à capacidade de. Então, a propriedade físico-química que eles mencionaram foi justamente a propriedade térmica da água, certo? Então, vejam, letra A.
servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese. Não, né? Essa questão aí, ela não tem nada a ver com a questão, com a propriedade físico-química térmica da água, tá? A gente já descarta ela de cara. Letra B, funcionar como regulador térmico para os seres vivos. Correto. Então seria a letra B, certo? Agir como solvente universal não é, transportar íons também não é, e funcionar como mantenedora do metabolismo humano também não é. Então só poderia ser a letra B, ela estava bem fácil essa questão, tá? E aqui a gente finaliza essa primeira parte dessa aula, certo, gente? Alguém ficou com alguma dúvida, com alguma questão, ou alguém tem alguma dúvida sobre os conteúdos anteriores? Ô, professor, Oi. e essa questão do pH? Se o pH fosse neutro? Se o pH for neutro, você quer perguntar o quê? Se o pH fosse neutro, o que aconteceria com as enzimas? Não, então entenda. Não, a desnaturação da enzima, ela não vai sofrer nada se o pH for ácido, for neutro, for básico, isso não importa, tá? Porque tem enzima, por exemplo, que ela vai agir no pH ácido, certo? Por exemplo, a pepsina, ela é uma enzima que ela está no nosso estômago, certo? Então, tem como essa enzima agir no pH neutro se ela está no nosso estômago? Se o local o local normal para ela é o nosso estômago, tem como ela agir no pH neutro? Hein, Isabela? Sei não. Veja, é uma pergunta, veja só. Se a minha enzima, a casa dela é o meu estômago, o que é o meu estômago? É ácido. Então, é normal para ela ser ácido, certo? Então, tem como essa enzima ela agir em outro tipo de pH? Não, porque não é o normal para ela, certo? Então, vai ter enzimas que vai agir no pH ácido, vai ter enzimas que vai agir no pH neutro, vai ter enzimas que vai agir no pH alcalino, certo? Isso vai depender muito qual é a enzima que a gente está falando. Por exemplo, a pepsina ela trabalha em pH ácido, porque ela está no estômago, o estômago é ácido. Já a amilase salivar, né, na boca, a nossa boca ela é neutra. Então ela não pode agir no pH nem ácido nem básico, certo? Já tem outra enzima também, qual é, meu Deus? Parece que é a tripsina, que ela está no intestino delgado, que é numa região mais alcalina, não é uma região ácida, certo? Vocês estão ouvindo, né, minha gente? Tá todo mundo ouvindo? Sim, sim. Pronto. Sim. Agora aqui eu só tenho poucos alunos na turma. Enfim. Vamos lá. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não. Não? Frisou bem. Uhum. Gente, vou falar um pouquinho sobre o aplicativo do Google Sala agora. Vejam, o Google Sala, eu fiz esse aplicativo para vocês, para a gente colocar as atividades lá. E lá ele já me diz quem fez, quem não fez, dá o prazo, certo? A página de anexo das atividades, ela só fica aberta até aquele prazo da atividade. Então, eu coloquei uma atividade lá para vocês fazerem um resumo de um artigo científico, certo? E lá está dizendo assim, data de entrega 15 de maio às 59, não, às 11h59 da noite, certo? Então quer dizer que você tem esse período todinho até esse horário para me entregar. Passou desse horário, deu meia-noite, já não é mais 15 de maio, já é 16 de maio, então, consequentemente, a janela de anexo de arquivo fecha e você não pode mais entregar o arquivo. Certo? Então, vocês têm que ser bem assíduos com esses trabalhos, tá bom? As informações do trabalho tá lá, eu acho que vocês já viram, a maioria já viu. Certo? E ele é bem simples de você mexer. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, falem, não deixem de falar de jeito nenhum, porque às vezes vocês deixam de falar, ficam calados, e aí a gente não vai saber alguma coisa que esteja acontecendo, certo? E a gente vai se comunicando. Alguém tem alguma dúvida sobre mexer no Google Sala?
Não. Falem, meninos. Então, vamos lá. Vou passar para o próximo slide, tá bom? Tá todo mundo vendo o slide? Aqui pra mim tá normal. aparecendo, né? Tá. Pronto. Então vamos começar. Gente, só lembrando que o slide da sondagem, né, da aula de hoje, e esse slide de ácidos nucleicos, ele está já no Google Sala, coloquei ele lá para vocês, certo? Então vocês já podem começar a estudar por ele também. Então vamos lá, gente. O que são ácidos nucleicos? Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é bem característica, né? Todos vocês conhecem essa imagem e já podem deduzir o que são ácidos nucleicos, né? Que é o DNA, o RNA, né? Ácidos nucleicos são biomoléculas e estruturas que estão correlacionadas diretamente com a nossa genética, tá? Então vamos lá. O ácido nucleico ele está presente em todas as células vivas e são responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação genética e por sua tradução, que é expressa pela síntese precisa de proteínas. Então vamos lá. O ácido nucleico ele é uma molécula que ele vai estar presente em todas as células, mais precisamente no núcleo. Se a gente for falar de DNA, por exemplo, certo? O DNA ele está presente no núcleo de todas as células, certo? E é justamente esse DNA quem vai guardar a informação genética da célula, certo? A informação genética daquele ser vivo, as características, tudo isso está no nosso DNA, tá bom? E esse DNA, ele tem a capacidade de se duplicar, por exemplo, para quando uma célula vai se dividir, então esse DNA se duplica para poder, por exemplo, a célula que se dividiu, ela também tem a informação genética idêntica à célula anterior, certo? E o DNA, ele também tem uma capacidade de mandar a sua informação, certo? Para formar uma proteína, por exemplo. Vocês lembram que eu falei que todas as proteínas elas são a principal molécula que vai formar a estrutura do corpo do ser vivo. Então, por exemplo, se um ser vivo ele está necessitando de uma proteína, vamos lá, o ser vivo ele precisa produzir uma proteína chamada melanina. Então, o que é que acontece? O DNA ele vai mandar mensagens, certo? Para que essa proteína ela seja produzida a partir da mensagem do DNA, certo? A partir do código genético que tem em cada DNA, certo? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu sou mais moreno, eu produzo proteína demais, certo? Então, essa mensagem vai estar no código genético dessa molécula de DNA, certo? Então, isso explica o porquê que ninguém é igual a todo mundo, certo? Se não existisse um código genético, todo mundo seria igual, literalmente igual, tá? Mas como existe o nosso código genético, também vai existir a nossa variação genética, certo? Os ácidos nucleicos, eles também são moléculas longas, certo? E muito complexas que de elevado pesos moleculares constituídos por cadeias de unidades denominadas de nucleotídeos. Então, o DNA ele é longo, complexo,
certo? E é formado por várias unidades de nucleotídeos. Lembra que eu falei a vocês sobre polímeros e monômeros? Acho que vocês não vão lembrar, mas eu vou refrescar a memória de vocês. Então, vejam só. Polímeros, eles são moléculas contínuas, certo? Polímeros, eles são moléculas formadas por monômeros, né, que são unidades bem menores, só que continuadamente. Por exemplo, as proteínas, por exemplo, vários aminoácidos ligados em cadeia formam uma proteína, tá? Vários monossacarídeos ligados formam um polissacarídeo, né? Um carboidrato. Então, no caso dos ácidos nucleicos, a unidade que vai formar uma molécula contínua é o nucleotídeo, certo? Então, vários nucleotídeos formam um ácido nucleico, que aí pode ser ou DNA ou RNA. Alguma dúvida? Então, vejam, aí na imagem, vocês estão vendo a representação, por exemplo, estrutural do DNA e a representação estrutural do RNA. Vejam que o DNA, ele é formado por uma fita dupla, né? Você vê aí que ele tem o formato de uma fita, né? Só que é uma fita dupla, uma fita que elas se cruzam uma na outra. Já o DNA, ele é formado por uma única fita, uma fita simples, pois no processo de formação das proteínas, o DNA, vocês vão ver mais à frente, que eles abrem uma determinada região dessa, certo? E o RNA, ele se liga a essa região do DNA para poder traduzir esse código em proteínas, certo? Então, vejam, os ácidos nucleicos, eles vão ser o DNA, que é chamado de ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é chamado de ácido ribonucleico. Tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre os nucleotídeos. Então, vejam, os nucleotídeos, eles estão presentes em ambos os ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA. E eles são compostos por uma pentose, que é um tipo de carboidrato, né? Uma pentose é um carboidrato simples que tem 5 carbonos na sua composição. Lembra da aula de carboidratos? O nucleotídeo ele é formado por uma base nitrogenada, tá? Essa base nitrogenada, ela pode ser adenina, guanina, citosina e timina. Tá? Eu acho que eu dei essa aula a vocês o ano passado e vocês lembram muito bem, né, que essas bases nitrogenadas são justamente a parte da fita que vai se ligar na outra fita, né? Então, lembrem sempre que a adenina ela se liga com a timina e a citosina se liga com a guanina, tá? E também o nucleotídeo ele vai ter a terceira região, que é o grupamento fosfato. Então, tendo esses três, tanto o açúcar, né, que é a pentose, quanto o grupamento fosfato e quanto a base nitrogenada, eu vou ter a formação de um nucleotídeo. Alguma dúvida? Então, vamos lá. O DNA, o ácido desoxirribonucleico. Ele é um composto orgânico, né, cujas moléculas contêm suas instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento de todos os seres vivos. Como eu havia falado para vocês, o DNA ele é a molécula principal da vida, né? Ela é quem vai trazer as informações genéticas dos seres vivos. O DNA ele vai estar presente aonde? No núcleo das células eucarióticas, certo? Nas mitocôndrias, nos cloroplastos e no citosol, que é o citoplasma da célula procariótica, tá? Então, a gente tem o nome de ácido nucleico, né? Porque a ideia, ou pelo menos quando foi descoberto, os ácidos nucleicos foram descobertos e eles ficavam no núcleo da célula, certo? Só que hoje a gente sabe que não existe DNA apenas no núcleo da célula.
O DNA ele também pode estar presente, por exemplo, no citoplasma dos procariontes, como vocês sabem, que o procarionte ele não tem um núcleo delimitado, consequentemente, aquele material genético ele vai ficar mergulhado no citoplasma, certo? E no caso, nas mitocôndrias também tem o seu DNA, né? A mitocôndria ela tem o DNA próprio dela, como a gente já havia estudado aí na formação das mitocôndrias e também dos cloroplastos. Então, eu vou ter DNA em todas essas estruturas e principalmente no núcleo das células eucarióticas. Nas células germinativas, ou no ovo fertilizado, né, dirige todo o desenvolvimento do organismo. O DNA, é ele quem faz o desenvolvimento de todo o organismo, a partir dele. Então, o DNA ele é duplicado cada vez que a célula ela se divide. Então, como eu já tinha falado a vocês, o DNA ele tem essa capacidade de se duplicar, certo? Para quando uma célula for se dividir, cada célula tenha um pouco dessa informação genética. Lembrando que, dependendo da célula, né, a célula ela vai ser literalmente igual a outra que deu origem, certo? Àquela célula que se desenvolveu, tá? Agora, muita atenção. A célula, por exemplo, uma célula do fígado, ela pode se desenvolver e transformar-se em uma célula muscular? Não, não pode, porque o seu DNA é diferente para aquilo, tá bom? Alguma dúvida? Então vamos lá. Os segmentos de DNA que contêm a informação genética são denominados de genes. Então, o gene ele nada mais é, gente, do que um pedacinho daquele DNA, uma parte daquele DNA, uma pequena parte. E esse gene é justamente a característica. Por exemplo, Jonas, ele tem o gene de ter o olho claro, ele tem o gene de ter o cabelo liso, ele tem o gene de ter o cabelo loiro, certo? Ele tem o gene de ter espinhas pelo rosto, certo? Então, cada característica é um gene em específico. E esses genes, eles estão codificados em todos os segmentos, né, do DNA. Então, falando um pouquinho aí, ó, da estrutura do DNA. O DNA ele é um polidesoxirribonucleotídeo formado por milhares destes e está ligado entre si através da ligação fosfodiéster. Vocês não entenderam nada. Então, veja, o DNA ele tem vários nucleotídeos, certo? Vários inúmeros ligados entre si, mas eles estão ligados através de uma ligação que a gente chama de ligação fosfodiéster, certo? É apenas a ligação, o tipo de ligação para o DNA. Vocês viram que nas proteínas, a ligação que forma as proteínas é a ligação peptídica. A ligação que forma os carboidratos é a ligação glicosídica. Nesse caso, né, do DNA, vai ser a ligação fosfodiéster, tá? A molécula de DNA é formada por uma fita dupla, antiparalela e enrolada. Por isso dizemos que o DNA ele tem uma estrutura helicoidal, certo? Então, é dupla hélice, no caso. Então, eu vou ter aí duas fitas que elas vão se cruzar, certo? E elas vão se enovelar, formando esse formato helicoidal em dupla hélice do DNA, certo? Para vocês lembrarem bem da estrutura do DNA, é só vocês associarem o DNA com uma escada. Se vocês pudessem, por exemplo, pegar uma molécula de DNA e deixar ela retinha, então o corrimão da escada seria justamente a fita do DNA, né? E os degraus da escada seriam o que a gente tem aí das bases nitrogenadas. Justamente as bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, né, timina, elas vão se ligar justamente no meio da estrutura. É justamente elas
que vão fazer a ligação de uma fita com a outra, né? Com uma ligação que a gente chama de ponte de hidrogênio. Então, pontes de hidrogênios são ligações de hidrogênios que vão ligar uma base nitrogenada da outra, tá? E vai formar a fita em dupla hélice do DNA. Não confundam a ligação de hidrogênio com a ligação fosfodiéster, tá? A ligação de hidrogênio é quando eu ligo uma base nitrogenada na outra. A ligação fosfodiéster é quando eu ligo um nucleotídeo no outro. Nunca esqueçam isso. Alguma dúvida? Vou prosseguir, tá? Uma ligação fosfodiéster, ela é um tipo de ligação covalente, ou seja, acontece o compartilhamento de elétrons, e é produzida entre dois grupos de hidroxila de um grupamento fosfato e duas hidroxilas de outras moléculas. Então, ó, mais ou menos vocês vão entender aqui o que é um éster e um fosfodiéster. Então, o fosfodiéster, a diferença dele é que ele tem aí, ó, um fosfato, como vocês estão vendo na sua estrutura, certo? Então, a ligação ela vai ocorrer entre uma hidroxila, por exemplo, da pentose do DNA e entre outra hidroxila do fosfato do fosfato, uma hidroxila do fosfato, né, do grupamento fosfato. Então, a ligação fosfodiéster ela sempre vai ser da pentose ao fosfato, do fosfato à pentose, da pentose ao fosfato, certo? Lembrem disso bem, nunca esqueçam. Na dupla hélice do DNA, as cadeias se dobram em torno de um eixo comum. No tipo mais comum de hélice, o esqueleto fica na parte externa, enquanto que a base hidrofóbica fica do lado de dentro da estrutura. Certo? Isso aqui é justamente aquilo que eu tinha falado a vocês. A fita seria o corrimão, certo? E as bases nitrogenadas seriam os degraizinhos que ficam na parte de dentro, né? Lembra que as bases nitrogenadas elas são hidrofóbicas, certo? Elas não podem se misturar com a água, senão elas não se ligariam. Estrutura do DNA aqui, ó. Aí aqui está justamente uma imagem que mostra a união das bases nitrogenadas. Então, no DNA, lembrando, a gente vai ter a adenina se ligando com timina, sempre vai ser assim, e citosina se ligando com guanina, certo? G se liga com C e A se liga com T. Nunca vai ser diferente, tá? Vamos pular agora para o RNA, que é o ácido ribonucleico. Então vejam lá, o RNA ele atua como uma espécie de cópia de trabalho criada a partir do molde de DNA e utilizada na expressão da informação genética. Gente, o RNA ele é importantíssimo, porque é através dele que tudo vai acontecer, certo? Então, o DNA se duplica e ele tem a mensagem, ele tem o código, né? Então, o DNA ele vai ser criado com a mensagem que aquele DNA tem. Então, esse RNA ele vai levar essa mensagem para que uma proteína seja formada e assim essa proteína possa atuar. Então, a biologia, né, existe algo chamado de dogma central da biologia celular e molecular, que é justamente esse, que é quando o DNA se duplica, o RNA é formado a partir desse DNA e a proteína é formada a partir do RNA que foi formado do DNA, certo? Então, depois vocês pausam o vídeo direitinho, vocês vão entender o que eu falei, tá bom? Então, vejam. Para esse processo, ele é o processo de síntese de proteínas, né? Onde eu vou ter aí a transcrição e a tradução. A gente vai ver daqui a pouco quais são esses processos.
Mas entenda um pouquinho agora. Vamos entender um pouquinho do RNA, o que é o RNA. Certo? Então, alguma dúvida sobre RNA? Vou passar. Então vamos lá. O RNA ele é responsável pela síntese de proteínas das células. É um polímero de nucleotídeos e as moléculas formadas por RNA possuem dimensões muito inferiores às formadas de DNA. Então vejam, o RNA, gente, ele é bem mais simples do que o DNA. Como eu falei a vocês, o DNA ele é formado por uma dupla fita, né? Uma fita dupla. Já o RNA ele é uma fita só, uma fita simples. Certo? Só um minuto que Arthur pediu para entrar. Pronto. A síntese de uma molécula de RNA a partir de um molde de DNA chama-se de transcrição. Então, a transcrição, gente, ele é o processo que Vocês estão conseguindo ver o slide? Pessoal? Tá tranquilo. Né? Pronto. Então, vejam, a transcrição, ele é o processo onde o RNA ele vai ser formado, ele vai ser moldado a partir do DNA. Então, a transcrição aí é o primeiro processo. Mas que tipo de RNA é esse que eu vou formar? É o RNA mensageiro. Temos 3 tipos de RNA, que é o RNA ribossômico, o RNA transportador e o RNA mensageiro. Nesse caso, né, o RNA que vai ser formado a partir do DNA é o RNA mensageiro. Só poderia ser ele. Por quê? Se ele é mensageiro, ele está levando alguma mensagem para alguém, certo? E é justamente a mensagem da proteína que tem que ser formada, que tem que ser codificada, que ele está levando. Tá entendendo? Então vamos para o próximo. O RNA é constituído por uma ribose, por um grupo fosfato e uma base nitrogenada, do mesmo jeito do nucleotídeo do DNA. A diferença é que no DNA, a pentose, o açúcar do DNA, é chamada de desoxirribose, certo? E no RNA, o açúcar é chamado de ribose, certo? É a única diferença. Uma diferença aí até na composição química mesmo. No caso do desoxirribose, ele tem um oxigênio a menos da ribose do RNA, certo? Então, a composição do RNA ela é muito semelhante à composição do DNA, tá? Os ribonucleotídeos, eles contêm as seguintes bases nitrogenadas. Ele vai conter adenina, ele vai conter guanina, ele vai conter citosina, porém ele não tem timina. Ele vai ter uracila, certo? A uracila ela está no lugar da timina, tá? E vai seguir a mesma regra, gente, certo? A adenina vai se ligar com a uracila, nesse caso, e a citosina vai se ligar com a guanina, no caso do RNA. Lembra que a única que vai mudar é a timina, né, no RNA, que vai dar lugar à uracila. Então, ela se liga com a adenina quando o RNA mensageiro está sendo formado. O RNA é composto com... o RNA é como a proteína, mas não como o DNA. Pode catalisar importantes reações biológicas. As moléculas de RNA que funcionam como proteínas enzimáticas são chamadas de riboenzimas. Então, existem algumas moléculas de RNA, certo, que elas podem catalisar reações, né? São as chamadas riboenzimas, que são algumas enzimas que elas não são de estruturas proteicas, certo? São enzimas de estruturas de RNA, tá bom? Que eu falei a vocês que antigamente acreditava-se que todas as enzimas eram proteínas, mas foi descoberto a riboenzima, que são enzimas formadas de RNA, né? E não são de proteínas. Eu já falei dessa riboenzima para vocês lá no início do ano.
Os ácidos ribonucleicos, eles se dividem em 4 classes. A gente vai ter o RNA mensageiro, o RNA transportador, o RNA ribossômico e pequenos RNAs nucleares. A gente não vai falar deles, não. A gente só vai falar dos 3 primeiros, certo? Então, o RNA mensageiro, também chamado de RNA-M, é o intermediário, chave na expressão gênica e atua na tradução do DNA em aminoácidos para fazer as proteínas de todos os seres vivos na Terra. Então, gente, quando o RNA é formado através de um código molde do DNA, o RNA que a gente está produzindo é o RNA mensageiro. E ele é de longe um dos mais importantes. Por quê? Porque é ele quem vai pegar, é ele quem vai levar a mensagem da proteína que tem que ser formada, que tem que ser traduzida. Tá? O RNA transportador, também chamado de RNA-T, ele é um RNA de menor peso molecular que transporta um aminoácido, ou seja, ele é menor, certo? Porém, a função dele é muito importante. Ele transporta aminoácidos para a síntese de proteínas, certo? Então, por exemplo, no ribossomo, que é a organela responsável pela síntese de proteínas. Então, o mensageiro, o RNA mensageiro, ele passa por uma região do ribossomo, certo? E aí, lá é onde vai acontecer essa síntese de proteínas, tá? Então, vejam. O RNA transportador, ele vai começar a transportar aminoácidos para que esses aminoácidos eles possam se ligar um no outro e assim formar a proteína, tá? Então lembrem muito bem que o RNA transportador, eles transportam aminoácidos, certo? Que são os aminoácidos, justamente os aminoácidos que vão formar aquela proteína que foi codificada. Tá bom? Então, o RNA transportador ele possui na sua molécula uma região chamada de anticódon, certo? Então, o que é isso? No RNA transportador, cada trinca de códigos a gente chama de códon, certo? Por exemplo, adenina, citosina e guanina. Eu tenho uma trinca de códigos, certo? Então, ali é um códon. Então, qual seria o anticódon do RNA transportador? Então vamos lá. Se eu tenho adenina, citosina e guanina no códon, então o anticódon seria uracila, guanina, citosina, que é justamente aquilo que vai se ligar com o mensageiro. Deu para entender? Entenderam? Senhor, pode repetir? Vamos lá. O códon, ele é uma região de códigos do RNA mensageiro, da mensagem, certo? Por exemplo, se eu tenho o códon citosina, 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 eu tenho 3 citosinas num códon, uma trinca de códigos, tá? Então, qual seria o anticódon do RNA transportador? Seria o contrário. Se eu tenho 3 citosinas, eu vou ter 3 guaninas. Deu para entender agora? Aí ele se encaixa. Lembra que citosina se encaixa com guanina e timina e adenina se encaixa com a uracila do RNA. Então, se eu tenho o códon adenina, adenina, citosina. Então, qual seria o anticódon? Uracila, uracila, guanina. Entendeu? Que é justamente a parte adjacente que vai se ligar com esse códon. Deu para entender? Entendi, sim. Pronto. Vou prosseguir, tá? Então, o RNA transportador, ele existe pelo menos um RNA transportador para cada aminoácido. A união entre o anticódon e o códon é quem vai formar a tradução, né? Então, na tradução, os aminoácidos são deixados no ribossomo, certo? E esses aminoácidos eles vão se ligando para poder formar a proteína. E o último RNA que a gente vai formar é o RNA ribossômico, né? O RNA ribossômico,
ele é o componente primário dos ribossomos e eles são as organelas produtoras de proteínas das células que existem no citoplasma, certo? Então, vejam, o ribossomo em si, que eu sempre falei a vocês, ele é puramente RNA, certo? E é a partir desse RNA ribossômico, desse ribossomo, que ele vai dar condições necessárias para formar as proteínas. Então, para a formação das proteínas, para a síntese proteica, eu tenho o RNA ribossômico, o RNA mensageiro e o RNA transportador. Então, eu tenho 3 tipos de RNA trabalhando aí na síntese das proteínas, certo? Alguma dúvida? Voltei. Pessoal, eu vou aqui dar um medicamento, tomar um medicamento e volto em 2 minutos. Gente, voltei. Pessoal, todo mundo abre o microfone de vocês, por favor. Tá bem. Aqui não. Pessoal, todo mundo abre o microfone. Vamos lá. Gente, eu quero que vocês agora façam perguntas. Qual é a dúvida que vocês têm com relação a esse conteúdo? Ou qualquer outra dúvida que vocês tiverem. Oi, Ali. Oi. É aquele negócio lá que o senhor falou sobre a ligação do RNA do DNA. Eu não entendi muito bem, o senhor poderia explicar de novo? Sim. O Joel, né? Ô, Joel, o que foi que você não entendeu especificamente? A ligação em si, como é que ela se dá? Como é que ela ocorre? Veja só. No DNA, a ligação de bases nitrogenadas sempre vai ser adenina com timina e citosina com guanina. Isso você entendeu? Sim. Pronto. É esse tipo de ligação que você quer saber? Né? É. Pronto. Aí veja. Essa ligação, ela vai ser quando uma base nitrogenada vai se ligar na outra. E o que vai ligar ela é justamente as pontes de hidrogênio. Certo? Pontes de hidrogênio, né? São as ligações que vão ligar uma base nitrogenada na outra. Isso sempre vai acontecer dessa forma. Quando um RNA vai ser formado, por exemplo, o que é que acontece? O DNA ele se abre, uma parte daquele DNA ele se abre, certo? E aí uma enzima chamada de DNA polimerase, ele vai formar a cadeia de RNA. Aí, pô, vamos lá. Se no DNA, por exemplo, tem a sequência de bases: adenina, citosina, guanina e timina, certo? Para formar o RNA, como é que vai ficar? Vai ficar uracila, porque o uracila se liga com a adenina do DNA, tá?
Aí, guanina se liga com citosina, citosina se liga com guanina, e no caso da timina, para me formar RNA, eu não vou ter a timina, né? Eu vou ter a uracila. Só que a timina ele vai se ligar com a adenina. A timina do DNA se liga com a adenina do RNA. E assim eu vou formando a fita de RNA. Deu para entender? Sim. Deu? Pronto. E não confunda ligação de hidrogênio com a ligação fosfodiéster, tá? Lembrem sempre que as ligações de hidrogênio são as ligações entre bases nitrogenadas. E a ligação fosfodiéster são as ligações entre os nucleotídeos. Alguma dúvida com relação a isso? Pessoal, estou perguntando. Tem alguma ordem específica para ligação entre os nucleotídeos? Não tem uma ordem. Entendeu, Jonas? Mas sempre vai ser, por exemplo, pentose, grupamento fosfato. Pentose, grupamento fosfato. Pentose, grupamento fosfato. Sempre vai ser assim. Tá? Então, a hidroxila da pentose, da desoxirribose, por exemplo, ela vai se ligar com a hidroxila do grupamento fosfato, certo? Aí, esse grupamento fosfato, ele tem outra hidroxila que vai se ligar com outra hidroxila da desoxirribose, de outra desoxirribose. Sempre vai ser assim. Um ligando com o outro, tá? Até formar toda a estrutura. Sempre que se liga, né? Sempre que as ligações vão ocorrendo, lembrem, vai perder uma molécula de água. Tá certo? Entendeu? Entendi. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Não. Deixa eu só ver aqui o horário que vai essa aula. Português começa de 9h30, vice. 9h30. Uhum. Então só falta 10 minutos, né? É. Deixa eu só ver aqui, só um minuto. Tá. Ah, é verdade. Gente, essas aulas, ela já o slide ele já está lá no Google Classroom, tá? Vocês podem acessar. Alguém tem mais alguma dúvida? Temos mais 10 minutos. Não. Eu só vou pedir a vocês que, quando a gente tiver nesse tipo de aula, a gente não está na sala, certo? Na sala eu estou vendo vocês, né? Eu consigo ver quem está com dúvida, quem não está, quem está dormindo, quem não está, entendeu? Mesmo quando vocês não falam, eu consigo ver pela expressão. Mas aqui eu não tenho como saber, certo? Então, e é diferente também a gente explicar por vídeo, porque a gente, por exemplo, tem um quadro de apoio, coisas desse tipo, certo? Então eu preciso que vocês falem, gente, se vocês entenderam ou não, certo? Para a aula ficar mais dinâmica, para não ficar uma coisa meio robotizada, certo? Então quando eu perguntar a vocês alguma dúvida, mesmo que você não tenha, mas fala, não, professor, não tenho dúvida, porque isso a gente sente que está dando aula para alguém, entendeu? É estranho a gente dar aula para nada, assim, entendeu? Olhando para o computador, é muito estranho. Isso até diferente. Então, é bom que vocês falem. As aulas ao vivo foram feitas justamente para isso, entendeu? Para que tenha a interação de vocês. Se vocês não interagem, não tem sentido fazer aula ao vivo. Concordam? Concordo. Entendeu? É justamente isso. Mesmo que seja respondendo sim ou não, mas respondam. 1 ou 2 alunos, entendeu? Porque aí a gente vê que o negócio está caminhando, que o negócio está andando, tá?
Quem é que tá com esse microfone aqui cantando? Deixa eu ver quem é que tá na aula. Johanny, Tainá, Mariana, Joel, Isabela, Diego, Ana Letícia, Marcos Andrei, Giovana, Fernanda Casé, Arthur, Samile, Jonas, Fábio, Eduardo. Gente, alguém não tá conseguindo ouvir o meu áudio? Eu tô de boa. Tá todo Eu mundo também. Eu tô tranquilo? escutando. Os meninos resolveram a questão do áudio deles. Arthur, Consegui resolver aqui. Manuel. Tem um bate-papo também aí para vocês, certo? Por exemplo, se eu quiser mandar algum arquivo para vocês, eu posso mandar pelo bate-papo. Tá? Vocês podem ir falando pelo bate-papo. Se você, professor, eu não gosto muito de falar ou perguntar pelo áudio, então manda uma mensagem aí no chat que está do lado, né? Quem está no computador dá para ver do lado da imagem. Quem está pelo celular, dá para colocar aí bate-papo. E aí manda a mensagem que está a dúvida, qualquer coisa que seja. Deixa eu ver aqui que Jaqueline falou comigo. Gente, então eu vou encerrar a aula, certo? Para poder dar continuidade com a outra sala, tudo bom? Tá bom? Show. Isso aí vocês podem tomar uma água, fazer qualquer coisa. Tchau, gente. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp. Estou à disposição de vocês. Certo? Então. Fiquem de olho no Google Sala e sempre no WhatsApp, viu? Eu vou Beijo, entrar lá fiquem agora. com Deus.